Seja bem-vindo ao Refúgio de Oração. Aqui nós paramos, respiramos e nos aproximamos de Deus juntos através da oração e da palavra. Este é o seu espaço diário de fé, consolo e renovação espiritual. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Hoje eu quero falar com você sobre algo que milhões de pessoas enfrentam em silêncio, com vergonha, com o peso de sentir que falharam, que ficaram para trás, que o mundo continuou andando enquanto elas ficaram paradas. Eu quero falar com você sobre o desemprego, sobre a falta de oportunidades, sobre os dias em que você acorda sem saber como vai pagar as contas, sem saber quando as coisas vão mudar, sem saber se ainda vale a pena esperar. Se você está passando por isso agora, ou se conhece alguém que está, eu quero que você saiba, antes de qualquer coisa, que o desemprego não define o seu valor. A sua situação financeira atual não é o veredicto final sobre a sua vida. E Deus não te abandonou porque você perdeu o emprego ou porque ainda não encontrou uma oportunidade. Antes de continuarmos, escreve aqui nos comentários a palavra esperança se você está acreditando que Deus tem um plano para a sua vida mesmo neste momento difícil. Eu quero ver a sua declaração de fé aqui. O ensinamento de hoje é baseado em um dos versículos mais citados e mais amados de toda a Bíblia. Um versículo que foi escrito em um dos momentos mais sombrios da história do povo de Israel e que por isso mesmo tem uma profundidade e uma força que vai muito além de uma frase bonita para decorar a parede. Esse versículo está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, e diz assim: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essas palavras são conhecidas por muita gente, mas poucas pessoas sabem o contexto em que elas foram escritas. E quando você entende o contexto, essas palavras ganham um peso completamente diferente, porque elas não foram escritas para pessoas que estavam bem. Elas foram escritas para pessoas que haviam perdido tudo. Para entender esse versículo, precisamos voltar à história de Israel. O profeta Jeremias viveu em um dos períodos mais dolorosos de toda a história do povo de Deus. Ele foi chamado por Deus para profetizar durante o tempo em que o Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, estava conquistando nações ao redor de Israel. E o que Jeremias tinha que anunciar não era uma mensagem fácil. Ele tinha que dizer ao povo que a Babilônia viria, que Jerusalém seria destruída e que o povo seria levado em cativeiro para uma terra estrangeira. E foi exatamente isso que aconteceu. Nabucodonosor atacou Jerusalém, destruiu o templo sagrado e levou o povo de Israel para o exílio na Babilônia. Pense no que isso significava. O templo, que era o símbolo da presença de Deus entre eles, havia sido destruído. A terra que Deus havia dado aos seus antepassados, a terra prometida, havia sido tomada. As suas casas, os seus bens, as suas famílias, em muitos casos separadas. Eles estavam agora em terra estrangeira, servindo a um rei estrangeiro, sem saber se algum dia voltariam para casa. Se você quer imaginar como essas pessoas se sentiam, pense no desemprego levado ao extremo. Não era apenas perder um emprego, era perder o país, o lar, o templo, a identidade, a esperança de futuro. Era acordar todos os dias em um lugar que não era o seu, sem perspectiva clara de quando ou se as coisas iriam mudar. Compartilha este vídeo agora com alguém que está precisando de esperança. Às vezes, a maior coisa que podemos fazer por quem amamos é levar até eles uma palavra que vem de Deus. E foi para esse povo,
nessa situação extrema de perda e de desesperança, que Deus mandou uma carta através do profeta Jeremias, uma carta para os exilados na Babilônia. E essa carta começa de uma forma surpreendente. Deus não diz ao povo para resistir, para lutar contra a Babilônia, para esperar a libertação imediata. Pelo contrário, Deus diz a eles que construam casas e nelas morem, que plantem jardins e comam o seu fruto, que tomem esposas e gerem filhos, que busquem o bem da cidade onde estão e que orem ao Senhor por ela. Em outras palavras, Deus estava dizendo ao povo: eu sei que esta não é a situação que vocês queriam. Eu sei que este não é o lugar onde vocês planejavam estar. Mas enquanto vocês estão aqui, vivam. Não parem de viver enquanto esperam pela mudança. Não congelem a sua vida esperando que as circunstâncias se tornem perfeitas para recomeçar. Plantem, construam, cresçam, mesmo no lugar errado, mesmo na situação difícil, mesmo no cativeiro. Isso é uma palavra muito poderosa para quem está desempregado ou sem esperança hoje. Muitas vezes, quando estamos em uma situação difícil, nós tendemos a paralisar. Nós esperamos que a situação mude para começar a viver de novo, para investir em relacionamentos, para cuidar da nossa saúde, para desenvolver habilidades, para servir a Deus com tudo o que temos. Mas Deus diz: não espere, viva agora. Plante agora, construa agora, porque o processo de plantar e construir no meio da dificuldade é parte do caminho que leva à mudança. E foi no meio dessa instrução prática de como viver no cativeiro que Deus pronunciou as palavras, que se tornaram uma das promessas mais preciosas de toda a Escritura. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu quero que você repare em algumas coisas muito importantes nesse versículo. A primeira é a expressão "porque eu sei". Deus não diz que talvez haja um plano. Não diz que está pensando em um plano. Ele diz "eu sei". É uma afirmação de conhecimento completo, de certeza absoluta. Deus não está improvisando a sua história. Ele não está tentando descobrir como consertar a sua situação. Ele já sabe. Ele já tem o plano. E o plano já existe antes mesmo de você conseguir enxergá-lo. A segunda coisa importante é que esse versículo foi dito a pessoas que estavam no cativeiro, que estavam em uma situação que humanamente parecia sem saída. Isso significa que a promessa de um futuro e de uma esperança não é reservada apenas para quem está bem. Ela é para quem está no meio da dificuldade, no meio do desemprego, no meio da crise, no meio do que parece ser um cativeiro sem fim. A terceira coisa é a palavra futuro. No hebraico original, essa palavra é a charit, e ela carrega a ideia de um fim bom, de um destino positivo, de uma conclusão favorável para a história. Deus não está apenas prometendo que as coisas vão melhorar um pouco. Ele está prometendo que a sua história tem um destino bom, que o último capítulo da sua vida não é o capítulo que você está vivendo agora no meio da dificuldade. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, inscreva-se agora e ative o sininho. Todo dia tem uma nova oração esperando por você aqui. Eu quero agora te contar a história de José, porque ela é talvez o exemplo mais poderoso de toda a Bíblia de como Deus tem planos de futuro e esperança, mesmo quando tudo parece perdido. A história de José está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, e ela começa de uma forma que qualquer pessoa que já sentiu injustiça vai reconhecer imediatamente. José era o filho favorito de Jacó. Seu pai lhe havia dado uma túnica de muitas cores, que era um símbolo de favor e de distinção, e por causa desse favoritismo, os seus irmãos o odiavam. A inveja cresceu tanto no coração dos irmãos que eles chegaram a um ponto extremo. Quando José foi até eles no campo para ver como estavam, eles conspiraram contra ele.
Tiraram a sua túnica, julgaram-no em uma cova e depois o venderam como escravo para mercadores ismaelitas que seguiam para o Egito. Pense no que José perdeu em um único dia. Perdeu a liberdade, perdeu a família, perdeu o seu país, perdeu o amor do pai, perdeu a sua identidade como filho, amado de Jacó, para se tornar um escravo em terra estrangeira. Se alguém tinha razão para desistir de Deus, para acreditar que não havia plano nenhum para a sua vida, esse alguém era José naquele momento. Mas a Bíblia diz algo muito revelador quando descreve José no Egito. Ela diz que o Senhor era com José, não que a situação estava boa, não que José estava feliz, mas que o Senhor estava com ele. E é exatamente isso que a promessa de Jeremias 29:11 significa na prática. Não é a promessa de que as circunstâncias serão sempre fáceis. É a promessa de uma presença constante e de um plano que continua operando mesmo quando nós não conseguimos vê-lo. José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, e se tornou um escravo na sua casa. Mas porque o Senhor era com ele, tudo o que José fazia prosperava. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de toda a sua casa. As coisas pareciam estar melhorando. Mas então veio mais uma injustiça. A esposa de Potifar tentou seduzir José, e quando ele recusou, ela o acusou falsamente de assédio. E José, que não havia feito nada de errado, foi jogado na prisão. De escravo virou prisioneiro. Mais uma porta fechada. Mais uma situação que parecia o fim de qualquer esperança. Deixa um like neste vídeo se a história de José está tocando o seu coração. Ajude este vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje. Mas mesmo na prisão, a Bíblia diz novamente: o Senhor era com José. E José voltou a encontrar favor, desta vez aos olhos do chefe da prisão, que o colocou como responsável por todos os outros prisioneiros. E foi na prisão que José conheceu dois homens que haviam servido ao faraó, o copeiro e o padeiro, que tiveram sonhos que José interpretou por revelação divina. José pediu ao copeiro que, quando fosse restaurado ao seu cargo, se lembrasse dele e mencionasse o seu caso ao faraó. E o copeiro foi restaurado exatamente como José havia dito. Mas o texto diz que o copeiro não se lembrou de José e o esqueceu. Mais 2 anos se passaram com José na prisão, aparentemente esquecido, aparentemente sem esperança de saída. 2 anos. 2 anos depois de ter interpretado o sonho corretamente, 2 anos depois de ter pedido aquela ajuda simples ao copeiro. 2 anos sem resposta, sem mudança, sem sinal de que as coisas iam melhorar. Você pode imaginar como foram esses 2 anos para José. Acordar todo dia na prisão, ver os dias passando sem nenhuma mudança, sem saber se alguém ainda se lembrava de que ele existia. Mas então, o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. E foi nesse momento que o copeiro se lembrou de José. E José foi chamado da prisão para diante do faraó. E ele interpretou os sonhos do faraó, revelando que haveria 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome no Egito. E o faraó, reconhecendo a sabedoria de José, fez algo que nenhum ser humano poderia ter imaginado. Ele tirou José da prisão e o colocou como o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. De escravo a prisioneiro, de prisioneiro ao segundo. Cargo mais importante de uma das maiores potências do mundo antigo. Isso é o que Deus quis dizer quando disse que tem planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. E a história não termina aí. Anos depois, quando a fome chegou, os irmãos de José, que o haviam vendido como escravo, foram ao Egito comprar alimentos. E eles se encontraram diante de José, sem reconhecê-lo. E José
em um dos momentos mais tocantes de toda a Bíblia, revelou a sua identidade aos irmãos e disse a eles que não ficassem tristes por o terem vendido, porque Deus o havia enviado à frente deles para preservar vidas. O que os irmãos planejaram para o mal, Deus planejou para o bem. Isso é o que significa ter um Deus que sabe os planos que tem para você. Não é que os planos dos outros contra você não existem. Não é que as injustiças não acontecem. É que Deus tem uma capacidade extraordinária de pegar exatamente aquilo que foi planejado para o seu mal e transformar em instrumento do seu bem. A cova se tornou o caminho para o Egito. O Egito se tornou o caminho para o palácio. E o palácio se tornou o lugar de onde José salvou a vida de milhares de pessoas, incluindo a própria família que o havia traído. Escreve aqui nos comentários: Deus tem planos para mim. Faça essa declaração de fé agora. Eu quero agora falar diretamente com você que está desempregado neste momento. Eu sei que o desemprego traz consigo muito mais do que a falta de renda. Ele traz uma sensação de perda de identidade, porque muitas vezes nós associamos o nosso valor como pessoa ao que fazemos profissionalmente. Ele traz vergonha, porque a sociedade muitas vezes trata quem está desempregado como se fosse culpa exclusivamente sua. Ele traz ansiedade, porque as contas continuam chegando enquanto a renda não vem. E ele traz isolamento, porque é difícil falar sobre isso com as pessoas ao redor sem sentir que está sendo julgado. Mas eu quero que você entenda uma coisa fundamental. O seu valor diante de Deus não está no seu cargo, no seu salário, no seu currículo ou na sua situação financeira atual. O seu valor diante de Deus está no fato de que você foi criado à imagem e semelhança dele, de que você foi planejado antes mesmo de nascer, de que você tem um propósito que vai além de qualquer emprego ou posição que o mundo possa oferecer ou tirar de você. José não perdeu o seu valor quando perdeu a sua túnica de muitas cores. Não perdeu o seu valor quando foi jogado na cova. Não perdeu o seu valor quando foi vendido como escravo. Não perdeu o seu valor quando foi jogado na prisão. O seu valor diante de Deus permaneceu o mesmo em cada uma dessas situações. E o plano de Deus continuou operando em cada uma dessas situações. Mesmo quando José não conseguia enxergar absolutamente nada. Eu quero também te encorajar com algo prático, baseado no que Deus disse aos exilados na Babilônia. Enquanto você está nesse período de espera, não paralise. Continue se desenvolvendo. Continue aprendendo. Continue servindo onde pode ser servido. Continue cultivando seus relacionamentos. Continue buscando a Deus com fidelidade, porque assim como José, que continuou sendo fiel no lugar onde estava mesmo, quando o lugar era a prisão, a sua fidelidade no período de espera está construindo algo que você ainda não consegue ver completamente. Muitas vezes as habilidades que desenvolvemos nos períodos difíceis são exatamente as que nos preparam para o que está por vir. José aprendeu na casa de Potifar a administrar e a liderar. Aprendeu na prisão a lidar com pessoas em situações de pressão extrema. E foi exatamente esse conjunto de experiências que o preparou para administrar os recursos de todo o Egito durante uma das maiores crises da história. O seu período de espera não é tempo perdido. Ele pode estar sendo o tempo de preparação para o que vem a seguir. Agora eu quero te convidar para um momento de oração. Feche os olhos se puder. Coloque as mãos sobre o peito. Respire fundo e traga para esse momento tudo o que você está carregando no coração em relação à sua situação profissional e financeira. Não esconda nada de Deus. Ele já sabe tudo. Mas há um poder em trazer conscientemente diante dele aquilo que está pesando. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de Ti hoje
com toda a honestidade do meu coração. Eu estou passando por um momento difícil. Os dias têm sido pesados, a incerteza tem sido grande e há momentos em que a esperança parece distante e difícil de alcançar. Assim como o povo no cativeiro na Babilônia, eu me encontro em um lugar que não escolhi, em uma situação que não planejei, sem saber exatamente quando as coisas vão mudar. E assim como tu mandaste uma palavra de esperança para aquele povo, eu peço que a tua palavra alcance o meu coração agora. Senhor, eu escolho crer hoje que tu sabes os planos que tens para mim, planos de paz e não de mal, planos de futuro e de esperança. Eu escolho crer nisso não porque estou sentindo isso agora, mas porque a tua palavra é verdadeira e porque tu não mentes. A tua promessa não dependia dos sentimentos do povo no cativeiro, e ela não depende dos meus sentimentos hoje. Ela depende da tua fidelidade, e a tua fidelidade não falha. Senhor, assim como estiveste com José em cada etapa da sua jornada, da cova ao Egito, do Egito à prisão, da prisão ao palácio, eu peço que tu estejas comigo em cada etapa da minha jornada agora. Que a tua presença me acompanhe onde quer que eu esteja. Que o teu favor me preceda, onde quer que eu vá. E que o teu plano continue, operando na minha vida mesmo nos momentos em que eu não consigo enxergar absolutamente nada. Eu entrego a ti, Senhor, a ansiedade que sinto sobre o futuro. Eu entrego a ti a pressão das contas, das responsabilidades, das expectativas. Eu entrego a ti a vergonha que às vezes sinto por estar nessa situação. Eu entrego a ti o cansaço de esperar, de tentar, de bater em portas que parecem não se abrir. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu lanço tudo sobre ti agora, Senhor. Eu peço que tu abras portas que nenhum homem pode fechar. Eu peço que tu prepares caminhos onde eu não consigo enxergar saída. Eu peço que tu coloques as pessoas certas no meu caminho, aquelas que tu já separastes como instrumentos da tua provisão na minha vida. Eu peço que as oportunidades que estão reservadas para mim comecem a se manifestar, no tempo certo, no teu tempo, que é sempre o tempo perfeito. Enquanto espero, Senhor, eu peço a graça de continuar fiel, a graça de continuar me desenvolvendo, a graça de não paralisar no meio da dificuldade, mas de continuar plantando, construindo, crescendo, assim como tu orientastes o povo no cativeiro. Que este período de espera não seja tempo desperdiçado, mas tempo de preparação para aquilo que está por vir. Eu também oro, Senhor, por cada pessoa que está assistindo este vídeo agora e que está enfrentando o desemprego, a falta de oportunidades, a incerteza financeira. Tu conheces o nome de cada uma delas. Tu conheces cada situação específica. Tu conheces os medos que estão guardados no coração de cada um. Eu peço que a tua esperança alcance cada um desses corações agora. Que eles sintam que não estão sozinhos, que o teu plano continua operando e que o cativeiro que estão vivendo agora não é o fim da história. Por fim, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelos planos que tens para mim, mesmo que eu ainda não consiga vê-los completamente. Eu te agradeço pela promessa de futuro e de esperança que não depende das minhas circunstâncias atuais para ser verdadeira. Eu te agradeço porque assim como restaurastes José, como libertastes o povo do cativeiro, tu és o mesmo Deus que age na minha história hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou comigo agora, escreve amém aqui nos comentários e me conta de onde você está assistindo. Qual cidade, qual estado, qual país. Eu quero saber que essa oração chegou até você. Antes de encerrarmos, eu quero te deixar com uma palavra final. A história de José durou anos de dificuldade antes de chegar ao palácio. O povo no cativeiro esperou 70 anos antes de voltar para casa. Isso não significa que a sua espera vai durar tanto, mas significa que o tempo de Deus não é sempre o nosso tempo e que a fidelidade no período de espera é parte essencial do processo. Não desista. Não pare de orar.
Não pare de buscar. Não pare de plantar mesmo no cativeiro. Porque há um Deus que sabe os planos que tem para você. Planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E esse Deus é fiel. Se este vídeo te abençoou, compartilha com alguém que está precisando de esperança hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Que Deus abra as portas certas na sua vida no tempo certo e que você possa olhar para trás um dia e ver como cada passo difícil foi parte do plano perfeito de um Deus que nunca te abandonou. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente.